Olá pessoal, bem-vindos a mais um Físico Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pela cobertura de setores de energia elétrica, petróleo, gás e saneamento. Hoje a gente vai falar sobre a licença de perfuração do Campo de Uarro pela Prio. Então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar o vídeo. Então vamos lá. Quem já tem o papel, quem já participa das nossas lives, etc., com certeza já sabe mais ou menos a importância desse evento para a tese da Prio. Tá? Mas para quem está chegando agora, eu vou dar uma pequena contextualizada. Essencialmente, esse ativo era um ativo que foi comprado alguns anos atrás pela Prio e que ele foi desenvolvido pela Prio e que em algum momento ele precisaria passar por um processo de licenciamento ambiental, como qualquer projeto de petróleo e gás. E o que aconteceu foi o seguinte: em janeiro do ano passado, o IBAMA entrou em greve. Essa greve ficou até agosto, tá? Então isso atrasou muito esse processo de licenciamento ambiental. E eis que quando eles voltaram ao trabalho, etc. e tal, quando acabou a greve, esse processo de licenciamento demorou muito, tá? Demorou aí, a gente está falando de agosto do ano passado, a gente está falando aí de 6 meses praticamente, até um pouco mais, algo que era para ter acontecido já em 2024. Mas enfim, deixando de chorar as pitangas, a realidade é que a empresa emitiu um fato relevante, falando que finalmente conseguiram esse processo para continuar perfurando, para conseguir a perfuração do Campo de Uarro, tá? E qual é a grande relevância disso daí? Assim, aqui eu estou falando só do ponto de vista operacional. É que a gente está falando de uma empresa que em janeiro de 2025 alcançou uma produção de 114 mil barris por dia e que a expectativa de produção do Campo de Uarro é de 40 mil barris por dia, ou seja, é um projeto bem relevante. Mas, para além disso, ele é um projeto bem relevante, né? E então, assim, aqui a gente, como vocês já sabem, a gente sempre começa pelo valuation, tá? A gente enxerga a empresa negociando apenas 2,3 vezes a EBITDA e um free cash flow yield de 25%, que é impressionante. E o que a gente tem que esperar agora que a gente tem um licenciamento? É exatamente a perfuração e o desenvolvimento do projeto, tá? O cronograma para esse projeto é de aproximadamente 8 meses e, como comentei agora há pouco, a produção esperada é de 40 mil barris por dia. Antes de entrar nesse mérito aqui, isso aqui tem os dados e que eu falo, etc. e tal, mas eu coloquei essas tabelas aqui com análise de sensibilidade. A priori, eu imaginava que o papel ia, né, como o fato relevante foi publicado na sexta-feira, eu imaginei que hoje, né, pós-carnaval, quarta-feira de cinzas, a gente ia ter um retorno do papel, né, um rebound, e não foi isso que aconteceu. Né? Isso está acontecendo por causa de toda essa questão de tarifação do Trump. No final do dia, isso se traduz em menor crescimento econômico e isso está batendo no preço do Brent. Tá? Então, assim, Petrobras está caindo 3 e pouco hoje. Mas aí eu coloquei essas tabelas de sensibilidade para mostrar o quê? Que mesmo com o Brent a $69, perceba que quando a gente considera o câmbio de hoje, aí, tá voltando aí para os R$6, mesmo com o petróleo indo para 69, ainda é um negócio muito bom. Tá? A gente faz essas matrizes de avaliação exatamente por entender que o preço do câmbio e o do petróleo são duas variáveis muito voláteis, então a gente faz essa matriz aqui para mostrar que mesmo com uma piora relativa do preço da commodity, a empresa ainda tem tudo para continuar gerando um caixa muito robusto, tá? Desde que, claro, esse projeto entre em operação. Por isso que eu coloquei essas tabelas aqui de avaliação. E aqui eu já falei para vocês, né? O IBAMA finalmente emitiu a tão aguardada licença de perfuração de Uarro. Tal liberação acontece depois de uma grande expectativa, né? O próprio case da Prio, ele andou de lado nos últimos meses, um papel que só sobe, ficou aí nos últimos 3, 4 meses na casa dos R$40, estava 36, voltou 38, mas enfim. Aí aqui eu tento colocar a importância, e aqui eu já adiantei para vocês, né, que é uma empresa que produz 114 mil barris. Caso esse projeto entre operação, a gente está falando aí de mais de 150 mil barris por dia sendo produzidos. E a provocação que eu faço aqui é o seguinte: o histórico da empresa
da Prio é sempre bater as expectativas. Esse é o DNA da empresa. Ela sempre, se for para fazer em 8 meses, corre muito risco dela fazer em 6. E aqui eu faço uma provocação também em relação à produção, né? Porque se a gente está falando que o cenário base ela produzir 40 mil barris, faz sentido que ela produza mais de 40 mil barris? Faz. E eu falo isso baseado em quê? Somente na capacidade de execução da empresa? Não. Mas porque quem acompanha nossos relatórios há mais tempo, eu sugiro que você dê uma olhada no restante da plataforma, é que a empresa, quando ela faz a sua certificação de reserva, ela usa uma premissa econômica de apenas $60 para todo o período produtivo. Então, as expectativas de crescimento que a empresa coloca, ela sempre considera como premissa econômica uma premissa muito fraca. Então, parte do sucesso da empresa, dela estar sempre batendo as estimativas, diz respeito a ela ter uma premissa conservadora na avaliação das suas certificações de reserva e, consequentemente, quando você chega na realidade, os números são muito mais interessantes do que aqueles que aparecem, né, nas certificações, tá? E aqui a provocação que eu faço é a seguinte: a empresa ela veio de um case de turnaround lá de 2015, que nem compensa eu chegar aqui e trazer todas essas informações, mas o que eu coloco é o seguinte: ela é um case muito bem sucedido de crescimento, né? E apesar de elas estarem em patamares muito distintos, no caso a Prio e a Petrobras, a empresa ela sempre negociou com prêmio em relação à Petrobras, né? Então, assim, a provocação que eu coloco aqui é o seguinte, que desde o nosso início de cobertura, a produção era 30 mil barris por dia e hoje ela já chegou a 114 mil barris por dia e, eventualmente, ainda 150 mil barris por dia. E a provocação que eu coloco aqui é a seguinte, é que a empresa ela sempre negociou com prêmio em relação à Petrobras. Por que ela sempre negociou com prêmio em relação à Petrobras? Devido a duas questões. O primeiro é o crescimento, que eu já falei aqui, ela é uma empresa que cresce muito mais na margem do que a Petrobras. E o segundo é o fato dela ser uma empresa privada, né? Então, assim, é uma estatal, ela sempre tem ali, o mercado sempre dá ali algum desconto, né? Por existir algum risco, né? Enfim, de coisas pouco interessantes aí com a empresa. Então, ela sempre negociou com prêmio. Então, aqui eu faço uma análise histórica dos múltiplos de ambas as empresas. Então, olha o que aconteceu aqui com a Prio. Quando ela chega em 2025, ela sempre negociou com prêmio, e quando ela chega em 2024, 2025, esse prêmio ele foi reduzindo. E qual é a minha interpretação? É que, ora, à medida que essa produção não vinha, seja pelo campo de Warro ou pela ausência de licenciamento dos workovers de outros campos de tubarão-martelo, o mercado falou o seguinte: cara, eu vou expurgar o prêmio que essa empresa tem em relação à Petrobras, porque, afinal de contas, ela não está me entregando crescimento. Tá? Então, assim, a provocação que eu faço aqui, para além da avaliação que eu tenho em preço-alvo, em múltiplo, etc., é o mercado olhar para a Prio e falar, cara, ela cresce muito mais do que a Petrobras, então eu vou pagar um prêmio. Entendeu? O que a gente enxerga hoje é a Prio negociando com desconto em relação à Petrobras. E a provocação que eu faço é o seguinte: caso daqui a 6, 8 meses esse projeto entrar de pé, vi a anuência do IBAMA em relação a 2 poços de tubarão-martelo que estão parados, mais o desenvolvimento de Albacora, mais tudo aquilo de Peregrino e etc., o mercado vai olhar assim, cara, olha só, a execução dessa empresa é muito boa, ela cresce muito mais na margem e eu vou voltar a dar prêmio no case Prio em relação à Petrobras. Tá? Eu não sou o dono da verdade, mas eu acho que a interpretação que sempre existiu da Prio em relação ao paraestatal foi esse, e eu imagino que caso isso venha a se materializar, para mim, essa questão do crescimento venha a se materializar, para mim, algum prêmio ela vai ter que negociar em relação à Petrobras. Tá? Lembrando que ela deve zerar a dívida dela até o final do ano, tá? Porque afinal de contas ela adquiriu o Peregrino, e ela tem um lifting cost aí no último resultado de $7 o barril versus o campo do pré-sal que está ali na casa dos $4, tá? Então, ainda que o custo de extração da Petrobras seja menor, o da Prio não é tão menor assim, tá? Então, em termos fundamentais, eu acho que são cases diferentes, patamares diferentes, etc. e tal. A Prio segue pegando o seu excesso de caixa e investindo em novos projetos, enquanto que a Petrobras, por ser uma empresa madura, ela consegue ter muito espaço, muita sobra de caixa para distribuir dividendos. Enquanto que a Prio, eu não acho que ela vá distribuir dividendos, até porque existe aí um alvo muito natural, que é os 60% remanescente da fatia do campo de Peregrino, tá? Então, acho que o case é mais ou menos isso, tá? Se eu tivesse, primeiro, o licenciamento ambiental da perfuração
o tão aguardado por parte da Prio, e dependendo de como caminhar, eu acho que o mercado vai voltar a dar prêmio na Prio, tendo em vista a execução e ela ter passado por um problema que não foi culpa dela, não foi culpa dos executivos, foi uma questão externa, né, que envolvia uma greve, etc, e toda a demora na liberação dessa questão. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom retorno do carnaval para todo mundo. Aqui a gente já voltou trabalhando, então deixe seu like, deixe seu gostinho e até a próxima.